Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual, pedindo a Deus que nos conceda a graça de ter um coração semelhante ao seu Filho. E esse é o nosso propósito, diariamente. Quando a gente se coloca nessa caminhada cristã, outra coisa a gente não pretende senão assumir essa semelhança. Na teologia cristã nós aprendemos que nós recebemos essa semelhança como um dom, uma vocação. Mas à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos assumindo e tomando posse desse dom. A semelhança será sempre um projeto a ser vivido e experimentado no dia a dia. Hoje eu quero ser mais semelhante a Jesus. Hoje eu quero ter um coração igual ao dele. Aí a gente identifica, sempre olhando como a gente propõe, né? Que na nossa vida nós precisamos rever o nosso jeito de viver constantemente. É um exercício de conversão. A gente lançar uma luz sobre o nosso modo de viver e ter coragem de reconhecer onde é que nós não fomos semelhantes. Qual foi a atitude de hoje que, ao invés de lhe fazer avançar na semelhança com Jesus, lhe fez retroceder? Qual foi a palavra que você disse hoje que não lhe fez ser semelhante a Jesus? Qual foi o pensamento? O que você pensou hoje? Até mesmo na relação com os outros, né? Às vezes nós somos tão cruéis com o que a gente pensa, os nossos preconceitos, as nossas imagens distorcidas do outro. Nós somos muito dissemelhantes, não somos semelhantes a Jesus. Porque se nós olhamos para a maneira como Jesus se relacionava com os seus, era sempre uma postura acolhedora, amorosa, dura às vezes, mas nunca sem perder a ternura e o amor. Aliás, a dureza de Jesus só tinha sentido porque ele queria o bem das pessoas. Às vezes nós somos duros, não é porque a gente quer o bem, é porque nós somos cruéis mesmo. Porque se não temos coragem de olhar para essa crueldade e pensar que ela pode ser dissolvida pela força dessa mística de ter um coração semelhante ao dele. E a palavra tem um trecho muito bonito em que Jesus convida os seus discípulos a viverem essa semelhança. Ela está em Mateus 11, do versículo 25 até o 30. Eu leio para você e depois, se você quiser, você pega a sua palavra para meditar um pouco mais sobre essa proposta que é profundamente enriquecedora para nós. Naquela ocasião, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, e sede discípulos meus, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra nos salva, por isso que toda vez que nós proclamamos o Evangelho, a gente diz, palavra de salvação. Por que ela nos salva? Porque ela nos orienta. A orientação, minha gente, sempre que ela é amorosa, ela tem um poder salvífico. Um pai, por exemplo, pode salvar o filho de muitas coisas ruins. Basta que ele esteja atento à orientação que ele precisa fazer naquele momento da vida da pessoa, do filho. Seja ela uma criança, seja ela uma adolescente, seja essa pessoa já um jovem ou até mesmo um adulto. A palavra salva, porque ela orienta. Ela tem o dom de reorientar o caminho. Um pouco antes aqui em Mateus 5, Jesus fala das bem-aventuranças, né?
Bem-aventurados. A expressão bem-aventurados também pode ser traduzida como felizes. E ainda pode ser compreendida como bem encaminhado. Então a palavra de Deus tem o poder de nos salvar porque ela nos orienta. Por isso ela é palavra de salvação. Eu sou salvo toda vez que sou orientado a agir de um jeito certo. Toda vez que eu tenho condições de escolher melhor, eu estou sendo salvo. Eu tive um momento da minha vida, por exemplo, que eu fui salvo das drogas. Estava um pezinho assim, para entrar no contexto da droga. Pode ser que você tenha vivido a mesma experiência que eu. Como é que eu fui salvo? Através de uma palavra conselheira. Você sabe por que eu entrei no seminário? Porque eu sempre tive vontade de ser padre. Desde criança, sempre tive vontade de ser padre. Mas como você sabe, eu me envolvi com outros projetos. Eu trabalhava no carnaval, imagina, não tinha nada a ver com a minha vida de padre. E num determinado momento eu quis adiar a minha ida para o seminário. E eu me lembro que eu ouvi uma palavra que foi salvífica para mim porque ela me orientou. Foi a tia Ló. Ela é uma querida amiga que me acompanhou. Foi uma mulher muito presente na minha caminhada espiritual. O nome dela era Luzia. Já faleceu a tia Ló. E eu frequentava muito a casa dela, porque eu sempre tive a mania de gostar de conviver com gente mais velha do que eu. Então eu era muito amigo da Valéria, filha dela, amigo do Paulo César. Eram meus amigos no meu dia a dia, porque tinha mais ou menos a mesma idade que eu. Mas eu passava horas e horas e conversando era com a mãe deles. Então eu tinha o hábito de ir para lá à tarde, depois que eu chegava do colégio. E às vezes sentava, ficava horas conversando com a tia Ló. Ia para as missas com ela, ia para os encontros de casais com ela, ela sempre me levava junto. E um belo dia, eu me lembro, eu estava muito triste com umas coisas que tinham acontecido na minha casa, tinha um contexto de vida familiar pesado, tia Ló conhecia de perto. Eu me lembro da palavra que ela me disse naquela tarde. E aquela palavra abriu um caminho de possibilidades dentro de mim. Inclusive, para a minha entrada no seminário. Uma palavra que foi profundamente elucidada. Sabe, ela elucidou alguns aspectos que até então estavam obscuros para mim. Aí eu entendi, claro, um tempo depois, né? Porque naquela hora eu não fiz essa leitura. A teologia que me deu toda essa possibilidade de refletir como eu estou refletindo com você agora. Porque antes eu não sabia teologia. Eu não entendia o significado mais profundo do ser salvo. Aí eu, depois de muito tempo olhando para aquele momento que foi tão significativo para mim, que eu não consigo nem esquecer da expressão facial dela me olhando. Eu lembro que ela estava lavando roupa. Eu sentado assim perto do tanque, conversando com ela, e ela me disse: por que você não vai para o seminário? Você sempre demonstrou vontade. Por que você não dá um tempo para Deus agir na sua vida? E quem sabe Ele lhe comunicar aquilo que Ele quer e que dentro da sua casa está difícil de você ouvir. Eu me lembro que eu chorei, estava fragilizado com os problemas que estava vivendo. Mas naquela hora, Deus me salvou através da tia Ló. Aquela palavra me orientou. Tanto é que eu tomei a decisão ali e vou mesmo. Até quis adiar para o ano seguinte, mas naquela mesma semana, o Padre Maurício chegou lá na quadra da escola de samba onde eu trabalhava, me lembro direitinho. E me assustou com a presença dele, né? E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Imediatamente eu lembrei do que a tia Ló tinha falado para mim, de todo aquele contexto de salvação, Padre Maurício me salvando ali naquela hora, né? Porque ele se interessou por mim. Quando ele recebeu o comunicado que eu não iria mais, que eu iria deixar para um próximo ano, ele não se contentou com aquela resposta, ele foi atrás de mim. Ele foi me procurar, quis saber de mim por que eu não iria. E ele não chegou perguntando, você não quer ir mais? Ele chegou com uma proposta muito interessante. E aí, rapaz, vamos embora para o seminário? Porque o Padre Maurício sempre teve uma habilidade muito grande de lidar com aquela faixa de idade que eu tinha naquele momento, né? Eu sei que ele é um homem que gosta de seres humanos, ele gosta de gente.
Por isso ele é um grande formador. Por isso ele é um grande homem, é um grande orientador. Eu tenho uma admiração profunda pelo Padre Maurício e tenho uma gratidão eterna a ele, por saber que naquele momento ele se interessou por mim, ele procurou por mim e fez comigo o mesmo que a tia Ló tinha feito naquele dia, me salvou de uma situação, porque me orientou. Quando a palavra nos orienta, minha gente, ela cria dentro de nós um contexto de redução da ação do que é maligno em nós. Volto a dizer, eu tive muito perto de usar drogas, antes da minha entrada no seminário, é claro. E não entrei, por quê? Porque eu ouvi alguém também que me disse, que me salvou através de um conselho, que me orientou e que me falou assim, para que isso? Você vai ter tantas coisas boas para viver na vida. Se você experimenta essa droga agora, você está abrindo uma porteira que depois talvez você não tenha condições de fechar. E nós não podemos nem imaginar o que acontece na vida de um jovem quando ele abre essa possibilidade. Fuma um cigarro de maconha, usa um pouquinho de cocaína, toma uma bala, né, como nas baladas se usa a expressão para o LSD ou uma outra droga que veio substituir, que foi encontrada inclusive no sangue daquele menino, o estudante da USP que morreu afogado. Quando nós abrimos as portas do que é ruim, a gente se perde. Mas quando uma palavra nos orienta e reata dentro de nós esse compromisso com a vida que todo ser humano deveria zelar para manter, a gente é salvo. Então a palavra é salvífica. A palavra tem o dom de nos colocar dentro de um contexto de transformação, de mudança, que significa também salvação. Por isso que é bom a gente ouvir pessoas que estejam comprometidas com o bem da gente. Ela não vai nos enganar. Por isso é bom conviver, trabalhar, dividir a nossa vida com pessoas que estejam comprometidas com o nosso bem. Porque você vai fortalecendo dentro de você essa salvação. Há muitas pessoas que estão interessadas na nossa perdição, porque não nos amam. Não estão comprometidas com a nossa verdade pessoal, não estão comprometidas com o nosso projeto de vida, nos tratam de qualquer jeito. Agora aqui nesse contexto desse evangelho, Jesus está propondo uma salvação muito interessante para os seus discípulos. Ele sabe, ele conhecia os defeitos de cada um. Ele sabia muito bem das mazelas que cada um levava dentro de si. Eram homens frágeis, fracos como nós, como eu, como você. Às vezes a gente olha para os discípulos e nós pensamos que eles eram seres superiores, né? Por isso foram escolhidos. Não. Ali todo mundo pecava do mesmo jeito que nós pecamos. Cometiam erros da mesma maneira como nós cometemos. Não havia ali uma seleção. Aliás, se você for ver a seleção de Jesus, ele não teve critério nenhum, porque ele só chamou de gente que não prestava. Agora, o que ele falava, a maneira como ele era amigo, como ele era próximo daquelas pessoas, era o tempo todo estabelecendo uma conexão para que a salvação acontecesse na vida daquelas pessoas. Ele tem também uma expressão: hoje a salvação entrou nessa casa. Por quê? Porque aquela família foi reorientada. Aquela família foi tocada por uma palavra que provocou nela a mudança. E o que nos salva são as mudanças que nos tornam melhores. E quando Jesus convida esses homens e mulheres que seguiam-no a terem um coração semelhante ao dele, ele não estava propondo um fardo. Ele estava propondo um privilégio. Que às vezes a gente pode ter essa compreensão equivocada de que Deus está nos propondo um fardo. Não. Deus está nos entregando um privilégio. Ter um coração parecido com o dele. E é possível, é. A graça atua em nós. E nós assumimos a responsabilidade de lapidar essas mazelas, de cortar esse mato que cresce, né, na personalidade da gente, que ofusca a semelhança. Aí sim é possível eu ter um coração semelhante ao dele. E quando é que eu vou
obter as graças de ter um coração semelhante ao dele? Quando a vida for difícil, gente. Essa música que está aqui no CD Solo Sagrado, que eu compus de maneira especial para a Festa da Misericórdia, é um roteiro. Quando alguém me ofender, então não é quando alguém me elogia que eu aprendo a ter um coração semelhante ao dele. É quando alguém me ofende, quando alguém me machuca, com um gesto, com uma palavra, quando alguém me trai, quando a cruz da solidão pesa sobre mim, quando alguém me injustiça, quando alguém me calunia, quando alguém olha, para nós, faz uma fofoca, uma calúnia, quando alguém nos desrespeita, é nessa hora que nós vamos ter a necessidade de ter um coração semelhante ao dele. Para quê? Aquilo que nos injustiça, aquela palavra que nos fere, que nos machuca, não tenha o poder de nos fazer perder a direção. Aí então a gente preserva o contexto da salvação, porque a vida cristã não é outra coisa senão você zelar diariamente pelo contexto da sua salvação. Tome posse disso. Ser salvo consiste em você zelar pelo contexto da sua salvação. Aí você olha para a vida que você vive, as pessoas que têm autoridade sobre você, influência sobre você, os livros que lê, a música que escuta, o programa que assiste, aquilo que a gente deixa guardar na cabeça e no coração. Esse é o contexto da sua salvação, ou não. É o contexto também, pode ser o contexto da perdição. Não adianta. Não temos como negar. Este contexto humano é onde Deus pode agir, ou ele pode ser privado de agir. É por isso que Jesus fala, e ele aconselha aos seus naquela época, que a gente precisa ter um coração semelhante ao dele. Porque se a gente luta para ter esse coração semelhante ao dele, a sabedoria vai nos ajudar a discernir se o contexto está favorável para a salvação ou se o contexto está favorável para a perdição. Particulariza essa palavra hoje. Pensa o que essa palavra representa na sua história hoje. Olhe para o contexto mais íntimo da sua história hoje. Particulariza isso. Você está hoje enfrentou situações, estabeleceu vínculos hoje que favorecem o contexto da sua salvação ou favorecem o contexto da sua perdição? É possível ser muito concreto nessa reflexão. Ter o coração semelhante ao de Jesus pode nos parecer uma coisa cândida, distante de nós. Isso é para os beatos, não. Ter um coração semelhante ao dele é ter um coração que seja capaz de zelar pelo contexto da nossa salvação. E volto a dizer, nós não estamos falando apenas de uma salvação escatológica para depois da morte. Também. É que ela, na verdade, é apenas uma consequência do viver bem. Às vezes eu encontro pessoas que estão muito preocupadas com a salvação escatológica, com a salvação depois da morte, e esquecem de viver bem as suas vidas. E isso é naturalmente contraditório. Eu não preciso nem me preocupar com a salvação depois da morte se eu vivo bem a minha vida. Se eu zelo pelo contexto da minha salvação, se eu não permito que as estruturas diabólicas tenham ascendência sobre mim ou venham crescer dentro de mim, particularize isso. Olhe para o que essa palavra diz para você. Hoje é Jesus nos dizendo isso: vinde a mim todos vós que estáis cansados. Porque quando nós estamos escolhendo errado, a gente fica cansado mesmo. É sempre muito desgastante. É sempre muito desgastante quando nós estamos com a percepção de estarmos no lugar errado, fazendo o que é errado, com as pessoas erradas. É cansativo. Mas você não é um caso perdido por estar cansado. E ele oferece essa possibilidade
de dar o descanso, de nos oferecer esse descanso. E como é que nós descansamos, minha gente? É ficando acomodados? Não. Nós podemos descansar quando, com muita consciência, com muita responsabilidade, a gente caminha na direção do contexto certo. Quando você fala, olha, a partir de hoje, tudo que está ao meu redor, todos que estão ao meu redor, precisam facilitar a minha salvação. Volto a dizer, nós não temos o direito de perder a nossa vida ao lado de pessoas, de situações que nos façam perder. Foi Ele mesmo que nos disse: de nada vale ganhar o mundo se você perder a própria vida. De nada vale ganhar o mundo se nós perdermos a própria vida. E às vezes, nós vamos ficando cansados e a vida vai ficando um fardo para nós, porque nos falta essa coragem de romper com aquilo que nos faz ficar perdidos. Volto a dizer, a palavra de Deus nos orienta, e porque nos orienta, ela nos salva. E hoje Deus nos salva, nos convidando a ter um coração semelhante ao Filho dele. Não é nenhum prejuízo, é um privilégio. Deus não nos coloca fardos, Ele nos alivia. Porque essa é uma consequência natural daquele que se empenha no processo de mudança. A gente vai ficando mais leve. Ter um coração de Jesus significa ter um coração mais leve. Ter um coração semelhante ao dele, a gente abre mão dos ódios que nos pesam, dos rancores que nos machucam. E aí a gente vai ficando, assumindo uma leveza humana que é um projeto muito interessante. Ouso dizer, é um projeto muito inteligente, que só os sábios saberão compreender. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.